Pessoal, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Hoje é dia 15 de maio de 2025 e nós estamos aqui começando mais um talk falando sobre física na engenharia. Essa é uma iniciativa que surgiu já há algum tempo atrás, dentro de um grupo que se preocupava com essas questões de física na engenharia, o ensino de física específico na engenharia, e esse grupo, na verdade, acabou se colocando dentro do GT de Ciências Básicas e Matemáticas da ABENGE. A ABENGE é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, que já há muito tempo promove questões, discussões sobre ensino de engenharia, e mais recentemente foram criados alguns grupos de trabalho dentro da ABENGE. Esses grupos de trabalho se reúnem anualmente no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Esse ano o congresso vai acontecer em Campinas, na PUC de Campinas, e nesse congresso os GTs se reúnem para discutir determinados assuntos sobre as suas áreas específicas. No caso do GT de Ciências Básicas e Matemáticas, nós criamos esse subgrupo que discute a questão da física na engenharia. E todo ano, no mês de maio, a gente procura fazer um talk discutindo esse tema, porque no dia 19 de maio é comemorado o Dia do Físico no Brasil. Então, nada mais oportuno do que a gente aproveitar essa data para então a gente fazer essas discussões sobre física na engenharia. Então, para mim é um prazer enorme, né? Estou desde o início aqui, juntamente com outros colegas, criamos esse grupo de física na engenharia, e é um prazer enorme voltar aqui para a gente discutir essas questões. Hoje nós temos alguns convidados aqui, o professor Alexandre, o professor Tiago e o professor Benício, daqui a pouco eles serão devidamente apresentados, e eles vão falar um pouco sobre a experiência do física na engenharia. O nosso propósito é fazer essa discussão aqui, mas disseminar ideias que promovam essa aproximação da física dentro dos cursos de engenharia. A gente sabe que tem muita física em todas as áreas da engenharia. Muitas vezes nós que somos professores de física percebemos a dificuldade de fazer uma contextualização disso. Então, buscar essa aproximação faz com que a disciplina física, que é tão importante, né, seja mais bem percebida pelos alunos como algo que vai dar substância, né, para o seu conhecimento e, consequentemente, aprimorar a sua formação. É muito comum também a gente perceber alunos que, de vez em quando, questionam por que estão vendo esse ou aquele tipo de física, né, quando o seu curso é um ou outro, que eventualmente ele percebe que não tem tanto alinhamento com aquele conteúdo. No entanto, o que é algo que as pessoas precisam perceber é que ampliar, né, ter um repertório de conhecimento mais vasto é super importante, porque muitas vezes os problemas de engenharia é, e os problemas de física, eles acabam sendo resolvidos quando a gente faz analogias com outras áreas de conhecimento. Então, ampliar esse repertório, discutir a física, tem essa importância dentro dos cursos de engenharia, dar ao aluno esse repertório para ele poder fazer essas discussões. Então, mais uma vez, para mim é um prazer enorme estar aqui abrindo esse talk sobre física na engenharia, mais uma vez falando da ABENGE, né, que é a nossa Associação Brasileira de Educação e Engenharia, que sempre busca trazer para suas pautas essa questão das formações diversificadas, né? Todas elas contribuem para a área da formação do engenheiro, ok? Muito obrigado a todos, obrigado às pessoas que estão aqui participando com a gente presencialmente. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, né, para ele também se apresentar. Deixa eu também complementar, obviamente, né? Eu sou professor de física do Instituto Maior de Tecnologia, que tem uma larga tradição nessa questão da reflexão do ensino de engenharia, né, no ensino de engenharia, e que tem um grupo de pessoas bastante grande aqui envolvidos com essas questões de educação em engenharia, ok? Então, prazer enorme aqui. Alexandre, você com a palavra, por favor.
professor Otávio e demais colegas aqui que estão compondo esse espaço. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação fazer parte deste evento. Muitas vezes temos oportunidade de tomar parte em algumas reuniões agradáveis, mas sem grande utilidade. Outras vezes as reuniões podem ser úteis, mas não são lá muito agradáveis. E nós temos o privilégio de ter esses dois fatores no mesmo evento, no mesmo encontro. Algo muito agradável de se discutir e oportuno, necessário, né, pertinente, dentro aí da área de ensino de engenharia ou educação em engenharia em nível mais amplo. O ensino de física, especificamente, tem muito espaço a conquistar, dada a importância que a ciência física tem para toda e qualquer área da engenharia. Então, poder contribuir nessa direção, fazer parte dessa massa crítica ainda um tanto pequena, né, na nossa instituição, é algo que realmente vale a pena, né, é algo que precisa ser feito. Dentro desse contexto, nós trabalhamos aqui na Universidade Federal do Pará, dentro do Instituto de Tecnologia, que congrega mais de 10 cursos de engenharia e mais a arquitetura. Nós trabalhamos aqui no Laboratório de Inovação Didática em Física, o LITF, nessa perspectiva exatamente de inovação em física, tendo aí um público preferencial, né, os engenheiros, né, os alunos, os estudantes de engenharia de graduação que fazem as físicas básicas aqui conosco, pelo menos algumas delas. E o nosso laboratório foi fundado em 2017 e ainda um dos membros fundadores desse espaço, né, que também é um grupo de pesquisa, temos o professor José Benício, que está conosco aí há um bom, né, já há um bom tempo, eu não vou, há mais de 10 anos, né, mais de 12 anos, e aí temos o privilégio de estar presente na formação do professor Benício, que é físico e engenheiro, como ele vai colocar, mas tanto na formação de engenharia como na formação em ensino de física, fazendo o mestrado e o doutorado aqui no nosso grupo de pesquisa. Defendeu o doutorado recentemente, inclusive fazendo uma proposição de uma estrutura didática, uma proposta de curso de física básica voltado para alunos de engenharia. Então, alguém aí que traz muita contribuição de grande relevância, né? E aí, portanto, encaminho a palavra para o nosso prezado professor José Benício. A sua palavra está com o senhor. Obrigado, professor Alexandre, obrigado, professor Otávio. É um prazer enorme estar compartilhando esse talk, né, esse espaço de diálogo. Eu vou compartilhar minha apresentação. Prezados, mais uma vez, boa tarde. Eu falo daqui do Laboratório de Inovação Didática em Física, laboratório que é sediado na Universidade Federal do Pará e abriga um grupo de pesquisa com o mesmo nome. O nome do nosso grupo de pesquisa traz essa vocação, né? Colocar a inovação didática, desenvolver, testar, avaliar, aplicar, fazer pesquisa e desenvolvimento no ensino de física para as engenharias. Tendo como um lema até que a teoria e prática ela deve ser aplicada de forma indissociável. Essa foto é uma foto que apresento no slide, é uma foto do nosso espaço. Isso é um espaço onde as aulas de física básica acontecem no nosso laboratório.
Então, você tem dentro da sala de aula bancadas, você tem espaço, oportunidade para prototipagem. O aluno, ele tem à sua disposição recursos que nós cunhamos o nome aqui de recursos de vivacidade, onde a física básica ela tem apoio de a apresentação da física básica ao aluno, ela tem um apoio maior, né, com recursos para trazer essa vivacidade a ele. Então, o espaço em si já propicia uma mudança na maneira tradicional do ensino de física para as engenharias. As imagens presentes nos slides, elas apresentam algumas ações, né, algumas aulas dentro do nosso laboratório. A imagem mais à direita, nós já chegamos a ocupar um outro espaço dentro do Laboratório de Engenharia Civil. Algumas atividades nossas aconteceram lá, mas hoje nós estamos só nesse espaço aqui, onde é a sede do nosso laboratório, né? A imagem mais à esquerda, os alunos estão fazendo um ensaio destrutivo de uma ponte de palitos de picolé, que é uma atividade clássica que, inclusive, nós nos debruçamos a compreender, a fazer pesquisa e ensino de maneira mais profissional. Esse espaço, o Laboratório de Inovação Didática, ele permite isso, nós temos pesquisa e ensino de maneira melhor delineada e, inclusive, um artigo em breve, né, já foi aceito para a Revista Brasileira de Ensino de Física, ela explora essa atividade cujos alunos estão realizando na foto da esquerda. Na foto seguinte, né, temos uma atividade clássica aí de plano inclinado, que ela é muito presente em livros didáticos. Ela é muito presente, uma atividade que quase todo aluno de física básica vem a resolver no livro didático. Mas dentro desse laboratório nós tivemos uma outra proposição. E se essa atividade fosse feita da mesma forma com que essa aluna está fazendo? Ela está criando uma maneira de conferir se a força normal sobre o plano inclinado é a mesma calculada por ela. Então, esses são os exemplos, né? Como é essa sala de aula dentro da proposta do Laboratório de Inovação Didática, né? Então, logo abaixo, eu apresento aí que o objetivo desse laboratório é o desenvolvimento, aplicação e avaliação de inovação didática em física para as engenharias. As ações do laboratório, algumas ações do laboratório, né, eu apresento aqui, as atividades de mão na massa, que são roteiros para atividades experimentais investigativas, os projetos integradores, que são desafios que integram o conceito de física e engenharia, inclusive a ponte de palitos citada é um projeto integrador, simulações computacionais, né, onde os alunos modelam, visualizam, analisam fenômenos físicos, é um espaço de pesquisa e desenvolvimento e avaliação de produtos educacionais. Então, vários produtos já foram desenvolvidos no espaço desse laboratório. E uma outra ação, né, uma ação que já tinha nós já tínhamos uma estrada com a apoio a alunos, né, atividades de apoio ao aluno, mas retomamos agora com a mentoria e acompanhamento, né, um suporte de professores e monitores de alunos, a monitores treinados, os monitores são alunos, a monitoria e acompanhamento. Eu destaco essa ação por ela estar presente nominalmente, né? Ela está escrita lá nas DCNs como uma ação, uma orientação para ser uma ação presente nos cursos de engenharia. Então, nós também estamos apoiando essa ação aqui na nossa universidade. O cenário da física na formação da engenharia ela é diverso, no sentido de que o nosso país é enorme, né? Então a gente tem realidades distintas, mas algumas coisas não dá para negar, né? É muito importante a física para a formação do engenheiro, para o desenvolvimento econômico e tecnológico, né? Não dá para negar isso. O professor Otávio, na apresentação, colocou de maneira
bem posta aí, que a importância da física, e eu acrescento de uma forma, eu acho que estudar física tem um quê de aprender a pensar como os físicos, aprender a pensar para resolver problemas complexos. Os problemas de engenharia são problemas complexos. Eu gosto de dizer que onde não tem problema, não tem mercado de trabalho para engenheiros, né? A vida do engenheiro é resolver problemas. Existe a necessidade de inovação, a necessidade de inovação didática, ela é reconhecida, né? Vários especialistas reconhecem essa necessidade. É, essa necessidade de profissionais com pensamento crítico, né? Não resolver apenas os problemas, mas ter uma criticidade, entender o que você está fazendo, né? Compreender os problemas da engenharia, a física dá um suporte enorme para isso, né? Então, eu coloco algumas questões. Devemos trabalhar as físicas para engenheiros da mesma forma como fazíamos desde sempre, né, que a gente chama da física tradicional. Como nós vamos inovar, né? Inovar em quê? Esses questionamentos guiam essa apresentação. Bom, algumas vivências são almejadas para a formação do engenheiro. A gente delineou nas nossas pesquisas a necessidade de que a aprendizagem ativa e a mão na massa devem estar presentes na formação do engenheiro. O desenvolvimento do raciocínio lógico, a intuição da física, a compreensão conceitual e profunda através da atividade prática. Eu gosto de dizer que o aluno, quando ele realiza a atividade prática, ele descobre de maneira mais eficiente o que ele não sabe. Então, é necessário expor o aluno ao fazer. Dentro dessas vivências, a gente também impõe aí que necessita-se de um estímulo à criatividade e à inovação, a busca por soluções originais para problemas desafiadores. Se isso daí, se esse requisito é almejado para o engenheiro, não podemos esperar que a aula tradicional, se eu nunca desafio o meu aluno a ser criativo, a inovar durante a sua formação, como é que eu posso esperar formar engenheiros criativos e inovadores sem fomentar isso, sem estimular isso na sua graduação? Então, existe essa necessidade. Há uma necessidade também de trabalho colaborativo, de desenvolver a comunicação desse aluno, esse aluno saber se expressar, esse aluno saber, como dizem, né, de saber vender o seu trabalho, saber colocar as suas soluções. E essa conexão entre teoria e prática também é almejado durante a formação do aluno. Os alunos, é comum, né, algumas pesquisas apontam isso, o professor Otávio também falou na sua apresentação, que os alunos queixam-se dessa desconexão entre a física, até podemos aqui exemplificar, por ser uma disciplina ali no começo, normalmente da graduação do aluno, dos ciclos, também chamados ciclos básicos, ele não enxerga muito uma contextualização uma aplicabilidade daquele conteúdo que ele está aprendendo. Então, a gente também coloca que há uma necessidade de conexão entre teoria e prática. Já quanto contribuição essencial, né, que a física traz para a engenharia, deixa eu consultar aqui, tá, opa, aqui. Não há de negar a fundamental importância, né, da física. É difícil até achar alguma engenharia, na verdade, outro dia discutimos no nosso grupo se haveria alguma física que não fosse diretamente, alguma engenharia, perdão, que não fosse diretamente ligada a uma das grandes áreas da física, né? Então, são os princípios fundamentais, a mecânica, a termodinâmica, o eletromagnetismo, a ótica, a física moderna, são as bases da engenharia.
não há engenharia sem a física. A necessidade de implementar modelagem e simulação dentro dentro da. Fazer física é fazer modelos, né? É possível afirmar isso? Fazer física. O que a gente resolve na física, o que a gente estuda na física, são modelos da realidade. Então, qual é o engenheiro que não modela? Qual é o engenheiro que não simula a realidade? Qual é o engenheiro que não projeta? O engenheiro ele é convidado a resolver problemas, né? Então, a física, a gente expõe isso, os alunos, a resolver problemas nas suas aulas. E problemas que os desafiem. E a física também aponta na direção da inovação tecnológica. Ela nos guia na compreensão dos fenômenos físicos. O aluno com uma forte base de física, eu gosto de dizer que ele tem as regras do jogo da natureza. Passa a ter uma compreensão melhor, uma compreensão da realidade que se impõe. Bom, mas essa necessidade, essa importância que a física tem, ela enfrenta desafios, né? Nossas pesquisas aí apontam aí a currículos fragmentados, né? A falta de conexão explícita entre o conteúdo de física e as disciplinas de engenharia. Ações até da ABENGE, né, em outro momento, apontaram aí para formações específicas, né? Eu lembro da proposta de mestrado em ensino de engenharia. É uma ação totalmente alinhada a combater esse desafio que é dos currículos fragmentados. A abordagem ainda é bastante tradicional, né? A gente tem uma dificuldade de que de, práticas modernas de ensino ganhem escala, né? Todo tempo, novas revisões sistemáticas sempre vêm apontando que o ensino tradicional, denominado tradicional, ele ainda é predominante no ensino de física. E é um ensino que hoje ele já não tem o mesmo impacto que tinha, não consegue atender às exigências atuais da formação do engenheiro. Existe uma percepção da física como uma disciplina básica desvinculada da prática, né? Como se a física básica fosse uma coisa, laboratório de física fosse outra coisa e a engenharia fosse outra coisa. Uma percepção dos alunos, tem trabalhos aqui que apontam isso. Então, isso é um problema também, um desafio. Existe ainda também, já não tão grande, até discutimos no nosso grupo se isso ainda era presente, uma falta de recursos e infraestruturas adequadas, né? Existem, sim, laboratórios desatualizados, em alguns casos, em algumas instituições, cursos com ainda existência de práticas de laboratório. O desafio da falta da formação de professores, né, a necessidade de docentes com experiência em física aplicada, em metodologias ativas, existe essa carência. E existe, eu digo que existe um mar aí de pesquisa, né? Eu como um pesquisador da área de ensino de física para engenharias, eu dei uma revisão sistemática recente, publicada pelo nosso grupo, aponta a necessidade de pesquisa aplicada no desenvolvimento e aplicação de estruturas didáticas para o ensino de física nas engenharias, né? Então, falta essa aplicação de produtos educacionais focados nessa área de pesquisa. Bom, e para superar esses desafios, né, o que que a gente propõe no nosso laboratório, né? Integração curricular, o desenvolvimento de atividades que conectem a física com conteúdos específicos da engenharia, um produto desenvolvido por nós aqui é o nosso projeto integrador GIDF, com a nossa marca, a disseminação de práticas de metodologias ativas, né, que é uma abordagem mais moderna, contextualização e aplicação, a gente ainda tem docentes que ensinam, a gente gosta de afirmar assim, a física pela física, né? Falta, sim, recursos mais modernos e adequados, falta de infraestrutura e equipamento, precisa de experimentação, precisa de tomada de medidas físicas dentro da sala de aula.
precisa de vivacidade nos conceitos de física, nas grandezas físicas estudadas, que não ocorra mais o, o aluno não ter aquela certeza, né, do que é aquela grandeza, que ele não chegue a valores inexistentes, que ele saiba o que ele está calculando ali, quando for o caso de calcular, né? E práticas de formação continuada de professores. Precisa um incentivo à atualização e ao desenvolvimento de novas práticas de ensino. Precisa de uma cultura, verdade, de inovação ou até de atualização metodológica, atualização didática para o ensino de física nas engenharias. Então, eu coloco aqui, se eu tenho uma área que ela é crucial para a formação do engenheiro, e essa área ela é carente de melhorias, então é necessário sim uma mudança realmente cultural na formação no ensino de física para engenharia, é o que o nosso laboratório defende. Bom, próximos passos aqui, né, do nosso laboratório, né? A gente pretende expandir, consolidar o nosso laboratório, né, ampliar o nosso espaço físico, adquirir novos equipamentos, são desejos. Estabelecer parcerias estratégicas, né, colaborar com outros parceiros, como a Benji, como o Instituto Mauá, desenvolver recursos educacionais inovadores, né, ampliar as nossas criações, né, e também disseminá-las, né, disseminar as nossas práticas desenvolvidas, os nossos produtos educacionais hum, é, serem aplicados por outros atores e esses atores continuar a avaliarem, aprimorarem, monitorar o impacto das ações desse laboratório na formação dos estudantes, também precisamos fazer isso, e disseminar essas boas práticas, né, tidas como inovadoras. Então, o nosso laboratório ele faz muita coisa e ainda tem muito a crescer, né? Então, a gente agradece aqui a nossa universidade, a Universidade Federal do Pará, e o nosso Instituto de Tecnologia e aos presentes aí que me deram a honra de escutar. Bom, obrigado, Benício. Eu já conheço o Lift, em outros momentos a gente esteve juntos aí numa sessão dirigida do Cobenja, onde foi apresentado lá o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu percebo também essa sua empreitada, né? O fato de você ter entrado nessa questão de pesquisar física na engenharia, o fato de você ser físico e também engenheiro, né? Acaba fazendo com que as forças tenham uma convergência aí para você refletir sobre esse assunto aí, tá bom? Muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar. Mas agora eu quero apresentar o Tiago, que vai fazer também a apresentação dele aí. O Tiago de Assis Augusto, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, fez o mestrado em Engenharia de Materiais também pela FEI e fez o doutorado na área de Engenharia de Materiais pela Federal de São Carlos, tá? No ano passado, ele começou a atuar como docência aqui no Instituto Mauá de Tecnologia. Naquela época, o ano passado, ele era que nós chamamos aqui de corpo técnico, que era um professor já formado, que estava fazendo pós-graduação, ou já tinha formado pós-graduação, que dava atendimento para alunos e que, na verdade, era uma porta de entrada para se tornar docente. E a partir deste ano de 2025, o Tiago se tornou docente aqui no Instituto Mauá de Tecnologia. Foi curioso, porque eu participei da banca de seleção do Tiago, né? E ali ele revelou que ele havia feito parte do capítulo de um livro que tratava justamente, eu acho que era da física na engenharia, né? O Tiago acabou sendo, juntamente com outros professores, na época acho que da Federal de São Carlos, participaram da composição desse livro, tá bom? Então, Tiago, é um prazer ter você aqui. Você também agora vai então ter o seu tempo aí para poder fazer a apresentação do trabalho que você desenvolve aí. Vamos lá. Legal, professor. Obrigado. Todos me ouvem? Tranquilo? Obrigado. Muito obrigado. Como o professor comentou, né, eu não tenho um background em física,
mas é um prazer estar começando minha carreira como docente de física. A minha graduação foi em engenharia mecânica e foi a física, aquela parte de mecânica newtoniana, que me fez escolher a mecânica. Então, a física foi importantíssima na minha formação, e é o que a literatura diz mesmo, né? E até o professor Benício comentou, a física é muito importante para a engenharia, e é, por exemplo, uma ótima disciplina para estar oferecendo para calouros de curso de engenharia, porque tem toda aquela questão do que a física proporciona, de modelagem, experimentação, rigor científico. Então, é um prazer estar trabalhando com o professor Otávio nessa questão da contextualização, é o que eu vou falar aqui. Como trazer a física mais perto da engenharia, como fazer essa conexão entre física e aplicações reais. Sobre essa questão da contextualização que eu quero falar aqui, apresentar uma iniciativa que a gente está tendo aqui na Mauá, tá bom? Vou compartilhar aqui um material para mostrar para vocês. Mas vamos falar, então, desse trabalho que a gente está tendo aqui na Mauá sobre contextualização física na engenharia, tá? Antes de começar, alguns documentos que eu quero mostrar aqui, que são bem relevantes para o que eu vou falar aqui. Tem essa parte da DCNs, né? Dos cursos de engenharia. O artigo 4, ele fala, né, do que o curso deve proporcionar ao egresso. Uma das competências, certo, é analisar e compreender os fenômenos físicos por meio de modelos, tá? E outra coisinha, o artigo 6 fala do projeto do curso, e aí tem uma observação que fala, né, deve-se estimular as atividades que articulem a teoria, a prática e o contexto de aplicação. Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. E outra coisinha, né? Isso aqui é um trecho do plano de ensino da Física 2, que é a disciplina que a gente vai falar aqui. E tá falando lá nas competências dessa disciplina, tá? Ser capaz de modelar, utilizando ferramentas, verificar e validar os modelos, saber prever resultados por meio dos modelos. Então, tudo a ver com o que está lá nas DCNs. Mas também tem essa questão de, tá lá no plano de ensino, despertar do interesse no estudo dos fenômenos naturais, constatando a presença da física em seu dia a dia, tá? Então, o plano de ensino de Física 2 está compatível com as DCNs, certo? Então, a gente está tendo uma iniciativa aqui para justamente diminuir essa distância, né, entre o que é feito em física, nas disciplinas de física, e o que é a engenharia na prática. É uma iniciativa que a gente vai até apresentar na ASEE esse ano, lá no Canadá. Então, eu vou seguir mais ou menos a ordem do que seria esse trabalho que a gente vai apresentar lá. Eu primeiro começo comentando como que é hoje. Na disciplina Física 2, a gente tem os projetos semestrais. Então, cada semestre é um projeto onde os alunos vão se separar em grupos, e aí cada grupo vai cair com um tema, com um experimento. E aí eles precisam realizar esse experimento e fazer uma apresentação, falando aí dos objetivos, do procedimento, as hipóteses, os modelos, resultados, conclusões, tá? E aí são vários projetos possíveis, cada grupo fica com um tema, tá? Então, por exemplo, existe o projeto 2, estudo do movimento harmônico amortecido para um pêndulo físico. Então, tá aqui que eles vão ter que determinar o momento de inércia de uma régua, que vai servir como um pêndulo, né? Obter a equação, a função horária, determinar o fator de amortecimento, enfim. E esses experimentos, a gente sempre procura basear eles em artigo científico. Então, por exemplo, esse experimento, ele é baseado nesse trabalho aqui do Bonvente Júnior e Aranha, da Universidade de Sorocaba. E aí eles fazem toda a modelagem, toda a derivação dessa equação aqui, né, que a gente vai utilizar nesse experimento para determinar a posição horizontal do centro de massa desse pêndulo em função do tempo.
Aqui está a imagem do artigo também, ó, mostrando como que isso é feito. Então, utiliza o Tracker, né, um software de análise de vídeo para determinar posições em diferentes instantes de tempo. Com isso, a gente consegue traçar gráficos e, em outro software, a gente realiza o fitting dessa curva aí. Consegue determinar os parâmetros do movimento oscilatório amortecido, certo? E aí, no ano passado, depois desses projetos semestrais, a gente fez um survey, a gente passou uma pesquisa para os alunos responderem e perceberem a percepção deles nesses experimentos, nesses projetos semestrais. E aí a gente tirou algumas conclusões que a gente já esperava, né? Então, por exemplo, você se sente capaz de ler e compreender um artigo científico? Aqui deu para ver que depois do projeto, eles indicaram que se sentem mais capazes, né? A maioria deles se sentem capazes. Aí outras questões, né? O projeto, o que ele contribui? Contribui em melhorar a compreensão na teoria, em desenvolver a habilidade de conduzir e avaliar experimentos, de desenvolver a habilidade de pesquisa e uso da literatura. Aí a maioria deles indicou que sim, né? Esse projeto acaba contribuindo para esse desenvolvimento de habilidades. Sobre modelagem, né? O que eles sentem? Eles se sentem capazes de modelar fenômenos, de verificar e validar modelos, de prever resultados por meio de modelos? Também indicaram alta pontuação nessas afirmações. Aqui sobre engajamento, né? O projeto ajudou a eu me sentir mais engajado em Física 2 ou no programa de engenharia em geral. Também indicaram que sim, a maioria deles. Agora, aqui é a questão da contextualização, né? Que é o que teve o maior grau de divergência. Então, o projeto ajudou na contextualização do conteúdo abordado dentro da engenharia em geral, ou dentro da engenharia do meu campo específico, né? O campo que eu escolhi da engenharia, porque aqui na Mauá a gente tem 9 engenharias, né? Da mecânica até alimentos, química, produção, enfim. Então, é aí que a gente identificou divergência e possibilidade de melhoria. Então, eles acharam, que o projeto contribuiu na contextualização do conteúdo na engenharia, quem achou que houve essa contextualização foram 67,6% dos alunos. Né, um aluno até comentou que o projeto é importante para aplicar os princípios no dia a dia. Agora, apenas 41,2% concordaram que os projetos que eles realizam no laboratório de física, dentro do laboratório de física, que eles contextualizam em uma área específica da engenharia, na área que eles escolheram. E aqui tem até alguns relatos deles. Eu tenho dificuldade de ver, de entender como o experimento é utilizado na engenharia na prática. Teve uma aluna de engenharia de alimentos que expressou que ela gostaria de ver uma atividade laboratorial, uma experimentação relacionado com a área dela. E teve um aluno da engenharia de produção que sugeriu para futuros projetos uma análise de aplicações praticadas na vida real, né? Aplicações mais práticas dessas questões da física. Se afastando um pouco de aplicações criadas em laboratório. E aí que daí que surgiu essa nossa vontade de estar levando os experimentos de física para laboratórios de engenharia. Então, a gente teria uma questão como essa daqui, um experimento sobre determinação de centro de massa, por exemplo. Classicamente, a gente pode fazer desse jeito, né? Dentro de um laboratório de física, pegando uma geometria qualquer e pendurando em diferentes posições, a gente vai ver que o centro de massa vai estar aqui na interseção.
Mas por que não determinar centro de massa de um veículo, como esse aqui, né? Aqui a gente tem um laboratório de engenharia automotiva, onde tem uns carrinhos, e a gente tem balanças também, e pode posicionar o carro sobre balanças e está determinando esse centro de massa, a partir do estudo do equilíbrio estático desse veículo. E isso é interessante porque eles são motivados até a associar o centro de massa com questões do tipo, é mais fácil pilotar esse carro porque o centro de massa está mais alto ou mais baixo. Se o centro de massa estiver mais para trás ou mais para frente, o carro tende a empinar. Se estiver mais alto ou mais baixo, o centro de massa, o carro tende a ter mais facilidade para capotar na hora de fazer uma curva. Então, a gente consegue relacionar conceitos de física com aplicações reais. E experimentos como esse, realizados em laboratórios de física, a gente pode até pensar em uma personalização de acordo com o curso de engenharia específico. Então, assim, para estudar um movimento circular, a gente leva o cara da mecânica em uma furadeira. Agora, e a pessoa da engenharia química, será que ela vai se interessar em estudar uma furadeira? Quem sabe tem um equipamento ali no laboratório de química que faz um movimento circular, que seja mais interessante dessa pessoa estar estudando, né? E a gente acredita que essa contextualização traga coisas positivas, e isso não é da nossa cabeça, isso existe em literatura, né? Aqui está um trecho falando que a contextualização traz motivação, facilita a conexão entre teoria e mundo real, enfatiza a importância do que está sendo ensinado e promove uma compreensão aprofundada do tópico que está sendo abordado. Então, aquele do carrinho, do centro de massa, seria um exemplo para a Física 1, né? Aqui na Mauá. Aí, para a Física 2, o que a gente desenvolveu para esse ano de projeto semestral é essa questão do estudo do movimento amortecido de um veículo. É um experimento bem simples e até, desculpa a palavra, meio tosco pelo procedimento que está sendo representado aí, mas ainda assim a gente acredita que gere dados interessantes para eles estarem avaliando e tirando conclusões. O experimento é esse aí, a gente faz o aluno aplicar uma força repentina na traseira de um carro, e aí a gente tem um sensor sônico embaixo, e conseguimos medir esse movimento vertical do carro. Então, um experimento como esse, a gente coloca aqui como objetivos, e os alunos recebem um roteiro com objetivos, com procedimento, tá? Fundamentação teórica. Os objetivos, nesse caso, seria modelar e analisar o movimento oscilatório amortecido de veículos e determinar os parâmetros, frequência angular, fator de amortecimento, frequência natural, a constante elástica K. Isso para 2 quids e também para um mini carro que a gente chama, que é um carro mais de competição que a gente tem aqui. E aqui está um videozinho, eu espero que dê para ver, a pessoa aplicando uma força aí no carro e já no gráfico aparece um gráfico razoável, assim, mesmo o procedimento não sendo dos melhores, a gente sabe que dá para melhorar, sei lá, colocando um atuador aí para fazer esse movimento do carro, mas ainda assim dá para pegar gráficos legais, e é um procedimento rápido, então dá para fazer umas 10 vezes, e depois, com calma, eles vão para casa e ver qual gráfico ficou melhor, pega os 3 melhores gráficos e depois determina os parâmetros e consegue tirar uma média razoável aí. Ó, aqui é um exemplo de um gráfico do QID. Então, eles utilizam o próprio software do sensor, né, que é o Pasco Capstone, e conseguem realizar o fitting. Consegue obter a fórmula do movimento amortecido com todos os parâmetros aqui. Claro que não é perfeito, tá? Mas é razoável o fit, né? E é até uma questão para eles discutirem, né? Pelo procedimento que a gente está adotando aqui,
tem erros experimentais, né? O fit também não é perfeito, então a modelagem não é perfeita, e também nunca é, né? Sempre tem um erro aí, sempre tem um desvio entre modelo e dados experimentais. E aqui está uma comparação do quid e do mini carro. O mini carro ele já é um movimento criticamente amortecido, né? Dá para realizar um fitting aqui e fica bem legal. Dá para ver uma diferença bem legal entre eles. E é coerente, né? O mini carro é um carro mais de competição, então ele vai ter uma rigidez maior ali da suspensão dele. Já o Quid é mais para conforto, né? E aí a gente coloca algumas perguntas no roteiro ali para eles basearem a apresentação deles. Por exemplo, a gente pede para eles pensarem, né? E se a frequência angular for menor, se for maior, se tiver mais ou menos amortecimento, como que seria dirigir esse carro, né? Aí daria para usar o Google mesmo, que ele plota gráficos. Aqui seria com diferentes valores de frequência angular. Dá para ver aí a diferença que isso faz. A gente pede para eles compararem os dois quids, e pelo menos quando eu fiz esse experimento eu percebi diferença. Parece que um quid está com uma suspensão mais gasta que o outro. Então, o fator de amortecimento é estatisticamente diferente. A diferença é estatisticamente relevante. Da frequência angular, não, mas do fator de amortecimento eu notei que sim. E aí a gente pede para determinar a frequência natural. A gente tem um valor de referência de 1 Hz, que parece que os veículos de passeio têm, né? E fica perto disso, fica uns 2 Hz, tá? Para o Quid, pelo menos. Aí aqui a gente pede para derivar, então vai obter o gráfico de velocidade, de aceleração, e sempre tentando levar isso para a aplicação. Então, eles obteram aceleração, será que essa aceleração causa problemas de saúde? Quantos G, equivale a quantos G essa aceleração? Aí ele sabe que o cara sofrendo 10 G de aceleração, ele desmaia, né? Aí fica para eles discutirem. Talvez a aceleração seja muito alta, mas é por pouco tempo. Então, fica para eles pesquisarem também, certo? Aqui para determinar a constante elástica, né? Como a gente tem a massa do carro e frequência, né? A gente consegue determinar isso. E essas perguntas em azul, a gente sempre tenta deixar para eles pesquisarem, né? Sempre alguma coisinha para eles pesquisarem, inclusive artigos científicos. Então, eles estudaram de um jeito ali o movimento amortecido, mas na indústria mesmo, como que isso é feito? Se eles jogarem no YouTube, aparece vídeo sobre isso. Também, para avaliar, discutir a influência de diferentes fatores do veículo no sistema de amortecimento. Aí eu deixei até aqui um artigo científico para eles lerem, que lá já vai estar a resposta. A gente sempre tenta fazer eles terem contato com esse tipo de literatura, tá? Mais científica. Enfim, seria isso. Tem desafios, tá? Esse é só um experimento que eu descrevi aqui. Tem os desafios da disponibilidade dos laboratórios de engenharia, se outra instituição decidir adotar aí algo do tipo. Aqui na Mauá, a gente até tem liberdade para estar explorando os laboratórios de engenharia. Isso é até encorajado, né, aqui na instituição. E tem a questão da dificuldade também, porque, assim, a física existe em tudo, né, mas é uma física que é muito complexa para eles entenderem, porque aqui a gente está trabalhando com alunos do primeiro e do segundo ano, né? Também tem a questão de tempo, para estudar um fenômeno muito complexo, não dá tempo. E também não pode ser muito fácil, né? Se for estudar um movimento circular de um ventilador. Tá, eu meço a rotação e consigo determinar a velocidade tangencial, ou vice-versa. E aí? Só isso? Então é difícil. Eu venho tendo dificuldade para encontrar outros experimentos desse tipo, mais voltados à realidade da engenharia, justamente por causa desse grau de dificuldade. Mas é um trabalho em andamento, tá?
A gente recentemente criou um survey que a gente vai passar para os alunos para entender a percepção deles em relação a esse experimento que alguns grupos fizeram, né? Um experimento em laboratório de engenharia. Isso ainda está sendo avaliada. Na hora que eles apresentarem esses experimentos, o projeto semestral desse semestre foi essa semana, está sendo essa semana. E aí eles terão 15 dias para apresentar. Na hora que eles apresentarem, será que o cara que estudou, que fez o projeto semestral no laboratório de física, apresenta de um jeito diferente do cara que fez o experimento no laboratório de engenharia, o que estudou movimento amortecido no carro e o que estudou movimento amortecido aqui dentro do laboratório de física? Será que tem diferença nos níveis de compreensão, se eles conseguem associar ou não as aplicações na vida real? A gente espera utilizar uma rubrica para estar detectando isso. Mas, enfim, essa é uma proposta, né, para a gente estar trabalhando essa questão de contextualização da física na engenharia, e a gente está aberto a sugestões, a críticas, seria isso. Eu agradeço aí pela atenção. Excelente, Tiago. Parabéns aí pela apresentação, professor Benício também. Então, como já esperávamos, muita coisa de qualidade, muitos pontos de convergência entre as propostas. Como digo para os meus alunos, nós estamos caminhando na mesma direção e no mesmo sentido, né? Importante isso. E é grande o grau de similaridade, né? Nós temos aqui no nosso curso na nossa proposta de cursos de engenharia, e cursos de física básica para as engenharias, o papel do projeto integrador, né? O papel do projeto integrador, que tem aí características muito semelhantes com o projeto semestral, né? Também é algo que tem uma duração que acompanha o desenvolvimento do semestre letivo, para dar tempo dos alunos se inteirarem sobre o assunto, para terem um domínio conceitual, para fazerem a pesquisa, para produzirem o relatório e, ao final, eles trabalharem com a apresentação de um seminário esse público, que a gente convida professores da faculdade, né, para serem avaliadores, né, às vezes diretores, né, para eles se sentirem mais prestigiados, né, e os resultados têm sido muito, muito positivos. Eu coloquei aqui como algumas perguntas de abertura, né, a questão da vivência almejada para a formação do engenheiro, né, e percebemos que os professores Benício e Tiago, eles ofereceram várias contribuições importantes, tanto de cunho teórico quanto de cunho prático, né? Então, essa questão que o professor Tiago trouxe, né, de buscar referência nas DCNs, né, para o ensino de engenharia, né, é algo também referenciado pelos nossos trabalhos aqui no GITF, né? E trazer esse desenho para o plano de curso também, né, é algo muito, muito pertinente, né, muito necessário. E aí eu gostaria de escutar os professores, né, no caso envolvido diretamente com pesquisas aí bem semelhantes, né. O professor Tiago trouxe algumas colocações referentes aos desafios. Nós também temos essas mesmas dificuldades aqui, professor, de encontrar uma proposta de projeto integrador aqui na nossa nomenclatura, né, de projeto semestral, que se adeque bem ao nível de ensino, né, ao nível de conhecimento dos alunos, sendo desafiador, mas não sendo um
desafio intransponível, né? Senão perde completamente a finalidade. E uma das nossas linhas de pesquisa aqui é a proposição de o desenvolvimento de uma heurística de construção de projetos nessa pegada, né? Que façam o link entre a física e as engenharias, entre teoria e a prática, né? E uma vez que você ganha know-how para produzir essas propostas, né? Aí você tem essa dificuldade já bem atenuada. Uma contribuição, uma curiosidade, professor Tiago, como é que vocês levantam essas propostas aí? Quem propõe, quem aprova? Como é que é feito o encaminhamento dessa proposta na instituição de vocês? O professor Benício, depois, se quiser também colocar mais uma pergunta para o professor Tiago. Bom, o professor Otávio pode até me ajudar. O Thiago responde primeiro? Responda, professor, responda. Aí eu faço a minha pergunta depois, tá? Tá legal. Não, assim, eu não sou o professor de Física 2, tá? Que a gente comentou, que foi o alvo aqui da apresentação. O professor Otávio que mas, assim, é um projeto, é uma iniciativa aqui que está bem inicial ainda. Então, não existe um procedimento para estar propondo isso, por enquanto. Até achei fascinante o que o professor Alexandre comentou sobre ter parece que um procedimento para estar desenvolvendo esses projetos, e eu acho muito interessante isso, e por enquanto ainda não temos, tá? Por favor. Alexandre, me permita falar um pouco aí. Eu acho que essa tua pergunta é bastante interessante mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente vai criar um procedimento para, então, buscar esse tipo de vivência, né, e de experiência dentro dos laboratórios de engenharia para fazer. Aqui na escola, aqui na Mauá, a gente tem uma estrutura muito diferente, né? Desde que a gente passou por uma reforma algum tempo atrás, desde 2015, quando a gente começou a mudar a estrutura do curso de um modo geral, uma coisa que se fez foi se quebrar as barreiras dos laboratórios. Tá? Então, dizendo de um modo simplificado assim, não existe o laboratório desse ou daquele curso, não existe o laboratório desse ou daquele professor. A proposta é que os laboratórios são laboratórios da instituição. Tá certo? Então, qualquer um pode usar os laboratórios dentro das suas necessidades, da necessidade do seu curso, para então você promover a aprendizagem dos estudantes, tá? Então, eu acho que é uma iniciativa extremamente importante. A gente percebeu o seguinte: a escola está aqui principalmente com o propósito de promover essa aprendizagem, né? E isso tem que dar a liberdade do professor buscar esse espaço, né, dentro buscar a oportunidade de usar esses espaços para essa aprendizagem. Eu lembro que no ano passado, a gente foi procurado, porque aqui dentro da escola a gente tem o centro de pesquisa e o centro universitário, né? O diretor do centro de pesquisa nos procurou aqui na física para pegar e fazer a seguinte proposta: olha, a gente tem essa filosofia de que os laboratórios podem ser usados de um modo mais amplo, e vocês deveriam procurar fazer esse tipo de coisa. Bom, foi a oportunidade que a gente teve, né, para poder fazer, buscar, né? Então, quando o Tiago veio para a escola, eu propus para ele esse desafio. Eu falei: Tiago, você como engenheiro, Otávio, sou físico de formação, mas o Tiago é engenheiro. Eu falei: Tiago, você como engenheiro é a pessoa mais indicada para buscar nos laboratórios oportunidades de a gente discutir esses conhecimentos de física. E no primeiro bimestre da Física 2, a gente tem todo um bimestre voltado para oscilações. E aí eu virei para o Tiago e falei assim: eu preciso arrumar alguma experiência de oscilação dentro da escola que possa levar os alunos do curso de física lá para participar. Então, quando você vira para mim e pergunta assim, qual é a heurística, né, que é, né, o modo de pensamento que vai fazer a gente ter a oportunidade de criar isso aí, eu acho que a primeira coisa é a liberdade
de caminhar pela escola e buscar esses espaços. A gente tem que ter um olhar e parar e olhar e falar assim, puxa vida, tem física nesse laboratório quando eu faço esse tipo de experimento, um laboratório de engenharia. A gente, o contrário, né? A gente, por exemplo, hoje nós estamos aqui, eu, o Tiago e o Leonardo, aqui dentro do laboratório de física. O laboratório de física tem experimentos fantásticos. Hoje em dia a gente tem para fazer laboratório de física experimentos de muita qualidade. Só que não é engenharia, não é o dia a dia que está ali. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair dentro de uma escola, sair, olhar os espaços e ver onde tem física. E falar assim: eu vou dar minha aula de física hoje aqui fora, dentro do laboratório de motores. Eu vou dar minha aula de física aqui, dentro do laboratório de materiais, para, por exemplo, medir a elasticidade de determinado tipo de material. Então, esse é o propósito que a gente vive aqui na Mauá, né? Com essa liberdade de promover a aprendizagem, seja lá onde for, né? Com os alunos, né? Então, o laboratório de física sai por aí. E eu queria também fazer um complemento aí, Alexandre, até, né, Benício e Tiago aí me permitam. Aí. A gente fala muito em aprendizagem ativa. E a gente tenta trazer para a sala de aula a aprendizagem ativa. O risco que a gente corre é de artificializar a aprendizagem ativa. Tá? Na medida que, por exemplo, eu fico tentando trazer para a sala de aula coisas de aprendizagem ativa, quando as coisas estão lá fora, nos laboratórios de engenharia, né, o risco que eu corro é de tornar a coisa artificial, quando na verdade é no mundo, ali, tropeçando, né, que você tropeça com atividades de física em outros lugares, física, química, biologia e outras coisas mais, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer um hands-on, um mão na massa, nesse mundo real, entendeu? Eu acho que isso daí é a oportunidade de a gente pegar e fazer. Então, não é trazer as coisas do mundo de fora para dentro do laboratório. Às vezes é ir lá fora, viver a física nesses espaços reais, nesses espaços da engenharia. Benício levantou a mão aí. Professor é fogo, né? Quando começa a falar. Pessoal, Otávio, eu queria complementar, né? Não só é, trazer uma realidade artificial, como superficial também, que é um risco quando que a literatura já discute isso, né? O quão maduro é esse aluno para ser tão protagonista no seu aprendizado, né? Quando se fala aí, então é necessário, esse grupo está colocando o trabalho do professor Tiago é muito legal mesmo, porque quem propõe ali, quem propõe é um engenheiro, né? É quem é quem tem a maturidade, é quem conhece os caminhos e aponta para onde, qual o percurso desse projeto que esse aluno vai passar. Então, eu enxergo no trabalho apresentado pelo professor Tiago ganhos em realidade, né, em concretude do ensino de física e profundidade. Tá? Então, essa é a minha primeira fala. E a segunda é uma pergunta para os dois, né? Quando o Alexandre coloca aí uma heurística de desenvolvimento, eu quero colocar da seguinte forma: como fazer, como sistematizar a concepção de atividades como a proposta por vocês e como essa sistematização pode ser um degrau para que essa excelente ação ganhe escala, que outras universidades possam, a partir de outras escolas de engenharia, a partir de um desenvolvimento autoral de vocês, possam, além essa ação aqui que nós estamos fazendo é uma ação que vai promover, pelo menos aos ouvintes aí curiosidade no processo, mas requer além disso, né? Eu acho que há necessidade, há aí um campo aí a de se explorar, né? uma, talvez um pós-doutorado aí para o Thiago em ensino, né? De como é que essa ação ganha escala? Como é que eu realmente impacto? Como é que eu posso fazer para impactar de maneira mais ampla
o ensino de física nas engenharias desse país? É uma pergunta que eu sei que é retórica, a gente não tem essa resposta agora, talvez, mas ajuda a gente a dialogar. Benício, essa é uma das chamadas perguntas de US$ 1 milhão, né? Olha, é bem simples, assim, como é que uma boa ideia, uma ideia muito boa, ganha escala, né? Se torne aplicável, rode em cenários institucionais diferentes, com níveis de apoio diferentes, né? Como é que isso passa a ser incorporado numa cultura, né? Um termo muito apropriado, né, que o senhor Thiago utilizou, é uma cultura educacional, uma cultura institucional. Acho que essa é uma grande dificuldade, né? Como é que aumenta a sinergia, né, da proposta em si? O professor Otávio colocou alguns pontos muito relevantes, né? O fato de você poder transitar, né, pela instituição, né, em termos de espaço físico mesmo, em termos de naturalidade, de trocar ideias, trocar figurinhas mesmo, acho que isso dá, acho que aquilo dá, bora pensar mais um pouco, né? Matura mais um tempo para ver, não, para esse semestre não dá, deixa para o semestre seguinte, né? Então, naturalizar essas boas práticas, né, dentro de uma instituição, em certa medida, são desafios, né? Desafios convidativos aí para serem encarados, né? E é muito oportuno o fato da instituição, no caso aí de vocês, professores Otávio e Tiago, a instituição estar aberta a isso e estimular, né, esse tipo de proposta, né? É claro, é uma instituição de renome consolidada, ela sabe o quê? Que quanto mais, né, as ciências básicas se aproximarem de maneira integrada, de maneira harmônica, sinérgica, né, ao ciclo profissional do curso, né, para que esse gap se torne cada vez menor, quanto mais isso acontecer, mais sucesso os alunos vão ter, né, mais criativos, né, serão, mais inovadores serão, no bom aspecto realmente do termo. Perfeito, professor. E o senhor comentou como expandir isso, né, para outras instituições, e a dificuldade é até mesmo expandir aqui dentro e expandir dentro da disciplina, porque a gente falou de projetos semestrais ou projetos integradores. Será que não seria legal na maioria das semanas os alunos passarem por experimentos como esse, não só apenas em 2 momentos por ano, em poucas vezes por ano? Será que não teria um ganho maior com isso? Só que aí tem as dificuldades, né? A questão até mesmo logística. Em Física 1 aqui a gente recebe 500 alunos, 500 calouros. Em outras instituições deve ter bem mais, né? Então, como que leva tudo isso de aluno ali para perto do carrinho para medir centro de massa, né? Por exemplo, para medir para ver a oscilação desse carrinho. Fico até querendo saber o que vocês têm a falar sobre isso. Como eu digo, eu estou inscrito. Claro, Benício. Thiago, aqui no nosso laboratório, então a gente tem essa vocação de desenvolvimento de produtos educacionais para esse foco. A gente desenvolveu um produto com um potencial de, se não atender, mas em algum grau, até ser refinado aí, que a gente chama de atividades de mão na massa. A gente olha para uma atividade clássica de nível texto, aquela que a gente veria até numa das fotos que eu apresentei, tem uma garota fazendo um plano inclinado, descobrindo a reação normal num plano inclinado. Então a gente olha para aquilo ali, para aquela atividade que o professor já iria apresentar numa aula tradicional e transforma ela de uma atividade investigativa.
onde ele possa tomar medidas físicas, consome aquela aula ali, talvez com um pouco mais de tempo do que, assim, com certeza, mas não tão grande, do que seria a aula tradicional, mas ela é uma atividade bem menor do que um projeto integrador. O projeto integrador ele vai consumir um semestre. Então, a gente coloca aí pinceladas, né, dentro dos módulos, dentro dos temas do curso, atividades que permitam ele, na física básica, eu coloco aí como uma vocação central, tomar medidas físicas para que elas ganhem significado para o aluno. Fazer medidas, trabalhar essas medidas, comparar o real com o calculado. Então, se eu não ofereço o real, o calculado fica pelo calculado, né? Então, a gente tem esse produto, a gente tem uma série de roteiros já desenvolvidos, que talvez a gente possa aí trocar figurinhas. Alexandre, quer falar? Esse é a questão, né, de ganhar escala. Então, vamos começar por nós. Os interesses, as práticas estão alinhadas, os interesses são alinhados, né? E já estou aqui muito curioso para ter acesso ao artigo de vocês, a todo o material anexo aí produzido por vocês, bem como, né, disponibilizamos o nosso. O professor Benício defendeu aí no mês de março deste ano, né, está em vias de fazer de submeter as correções, as poucas orientações, as sugestões oferecidas pela banca para termos a versão final, né? O nosso artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física, com o relato, né, a análise completa do nosso projeto integrador, já está aprovado, deve sair aí para bem recentemente, para bem próximo, tá? Então, nós temos interesse nisso, né? E é engraçado que o semestre aqui na Federal começou há pouco tempo, por questão, né, da greve do ano passado. Nós estamos em oscilação e eu mostrando gráfico de MHS, de movimento harmônico amortecido, de movimento de amortecimento crítico, supercrítico, e pensando, olha, isso aqui dá jogo para um projeto integrador. E aí vem justamente a apresentação do Tiago, né, encaixa perfeitamente, né, essa proposta, se torna aí o candidato forte de ser o nosso projeto integrador já para esse semestre, né, Benício? Então, vamos fazer as coisas acontecerem por aqui e ampliar a nossa esfera de atuação junto a colegas, né? Não é grande a comunidade de professores pesquisadores na área de ensino de física no Brasil, né? Mas essa iniciativa vai ter sucesso, sim, em ampliar e trazer protagonismo, né, a essa linha de pesquisa. Acho que sou eu na fila aí. Bom, o que eu queria refletir um pouco é sobre essa questão do ensino de física, né, e de a gente sair, de mudar essa cultura, de sair de dentro do laboratório para os lugares, né, mais diversos aí. Bom, primeiro que tem uma questão muito séria, assim, que a gente também não aprende física só indo para o laboratório e fazendo experimento. A gente precisa ter uma bagagem conceitual, né? A gente precisa ter uma bagagem, como é que eu vou dizer, operacional. O aluno tem que saber pegar, por exemplo, uma equação física e aplicar aquela equação física e resolver e perceber que aquilo lá pode ser transformado num gráfico, né? Ou que ele tem uma coleção de dados, ele vai transformar aquilo num gráfico e daquela coleção de dados ele vai tirar resultados, porque isso daí são todas as ferramentas necessárias para então a gente construir o conhecimento e para fazer ciência e para fazer engenharia.
Tá? Então, isso daí é importante, né? Porque eu estou falando isso porque, assim, existe a necessidade do aluno sentar sozinho, porque o conhecimento é uma coisa que vai exigir uma reflexão pessoal sobre um problema, né? Eventualmente ele vai ter que compartilhar com colegas, falando, olha, eu não sei a solução, me ajuda, e aí o colega vai ajudar ele, etc. Mas existe essa questão do empenho pessoal. Bom, o problema que eu percebo é que muitas vezes a gente levou essa questão do operacional tão radical, né, que a gente tem, por exemplo, cursos inteiros baseados em conteúdos, né, apresentados em livros. Eu não estou criticando os livros, mas somente baseado em livros que tiram o aluno da realidade, né? O que a gente precisa encontrar é aquele caminho do equilíbrio, né, no qual a gente tem que ter esse desenvolvimento conceitual, o aluno tem que saber fazer o manuseio operacional das coisas, para também ir para um laboratório de engenharia, né, e desenvolver outras competências, de observar o mundo lá dentro. Está cheio de coisa interessante no dia a dia, né? Você abre uma caixa central elétrica dentro de uma casa, está cheio de informação importante sobre engenharia lá dentro, e muitas vezes as pessoas não sabem ler o que está ali dentro daquela central, tá certo? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a oportunizar. O aluno tem que aprender o conceito, o professor é importante para discutir isso, certo? Ele tem que saber operacionalizar um cálculo de alguma coisa, a interpretação de dados, mas ele também tem que fazer lá fora. Então, eu acho que essa coisa, porque o próprio laboratório de física, esse que eu estou aqui nesse momento, que a gente desenvolve determinados experimentos com equipamentos próprios para o laboratório de física, também é importante, né? Mas eu acho que a gente tem que sair fora do laboratório, né, e olhar o mundo real lá adiante e fazer. E para mim, uma coisa extremamente importante é justamente essa coisa de o aluno estar ligado em olhar as coisas, perceber que ele não conhece e que ele quer conhecer, né? Então, isso daí eu acho que é uma atitude que as pessoas deveriam aprender a ter quando elas estão no mundo, né? Porque as pessoas acham que aprender é só quando está na sala de aula com o professor, seguindo o roteiro que o professor fez. E, na verdade, o aluno tem que ter essa questão de querer conhecer. E isso faz parte de uma cultura que nós, professores, temos que trabalhar, né? Não entregar a solução, certo? Mas mostrar para o aluno que com as ferramentas que ele vai ganhando na escola, ele é capaz de encontrar soluções para os problemas que eles percebem lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, de novo, é uma questão de mudança cultural, né? Eu acho que assim, a gente, de uns anos para cá, a gente saiu de um ensino ainda mais centralizado, com livre, professor dominando, etc. e tal. Eu estudei desse jeito, a gente não tinha tanta oportunidade de ter laboratório, né, e tudo mais. A gente entrou numa fase do hands-on, né, onde a gente quer botar a mão na massa, etc. e tal. O que a gente está vendo aqui, né, propondo aqui, é botar um hands-on não tão organizado, estruturado, pasteurizado, como é um laboratório didático, mas dentro de um laboratório real que está lá fora. Eu quero colocar ainda mais um tempero nessa conversa, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, né, a gente tem tantos caminhos para encontrar soluções, né, e para discutir as coisas, né, que está mudando de novo e de uma forma muito forte esse tipo de trabalho. Eu vou dar um exemplo simples. Outro dia eu estava dando aula de Física 2 numa turma de Química, e eu falei assim, puxa vida, falei para a sala, eu falei assim, puxa vida, eu queria ter um exemplo para pegar e mostrar para vocês desse fenômeno dentro da área de vocês. Não deu 5 minutos, um aluno levantou a mão e falou, professor, pesquisei aqui numa ferramenta de inteligência artificial e tem esse exemplo para trazer aqui para vocês. Eu falei, por favor, né? Aí o aluno apresentou e isso deu para a gente uma possibilidade de discutir alguma coisa dentro daquilo que ele estava trazendo, né? Onde é que eu estou querendo chegar com isso aí? A coisa está
vamos dizer assim, fugindo do controle daquilo que o professor tinha antes. Porque antes o professor ia para a sala de aula, era o professor com conhecimento na cabeça, o livro com conhecimento, que era o canal de comunicação com o aluno. Hoje em dia, meu amigo, já era. Tá certo? Existem muitas outras possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar esse processo de aprendizagem dessa forma mais ampla, né? Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui. Eu não estou descartando o fato de que o aluno tem que sentar e estudar sozinho. Eu não estou descartando o fato de que o aluno tem que vir fazer um experimento aqui no laboratório, mas o que eu estou defendendo é que a gente tem que ampliar, né? Buscar outras coisas no mundo lá fora, né? E usar todas essas ferramentas que estão à nossa disposição para quê? Para aprender. Certo? Para fazer o aluno aprender. E a gente aprender também, né? Porque eu aprendi com aquilo que aquele aluno trouxe para a sala de aula também. Quando ele me trouxe o exemplo lá da inteligência artificial. Era isso. Benício quer falar de novo. Vai lá, Benício. Uma das minhas falas, o senhor levantou essa questão de que é necessário que o aluno, nesse processo da aprendizagem mão na massa, aí, também com um pouco de aprendizagem baseada em projetos, em problemas, é necessário não perder de vista que ele precisa desenvolver a capacidade de operacionalizar, né? Para isso, o trabalho apresentado pelo Tiago mostrou uma ferramenta semelhante com o que a gente usa. Eu gosto de dizer que o fazer não pode ser, para o engenheiro, ele não pode ser um artesanato. Ele precisa operacionalizar, saber o que ele está fazendo, saber a física daquilo ali, fazer as contas e as contas baterem com a realidade. A gente utiliza um recurso chamado perguntas instigantes, que você utiliza lá no seu trabalho, né? Você apresentou ali, que você faz questionamentos que tiram o aluno ali do trivial, né? A gente denominou esse recurso aqui como perguntas instigantes, e a gente faz pesquisa sobre esse tipo de recurso, né? Então, uma forma que a gente tem aí de não deixar o essencial de fora. Por exemplo, como fica a equação diferencial que descreve esse fenômeno, por um exemplo? Então, seria uma pergunta instigante aí. Muito bom, muito bom. Acho que tem muita coisa aí para gente pegar e discutir e pensar sobre essa questão do ensino de física na engenharia, né? Eu acho que as ferramentas são muitas aí que a gente tem hoje em dia, equipamentos bons de laboratório, porque, por exemplo, esse experimento que o Tiago desenvolveu também com o carro, né? Foi usando um sensor de laboratório didático, né? Então, o sensor que os alunos usam aqui é que foi utilizado nesse experimento aí. Existem outros experimentos aí que estão sendo montados, aí o Tiago já está convidado a participar, o Leonardo, que está aqui com a gente também está convidado a participar, e eu acho que é um caminho que a gente vai ter que fazer isso. Detalhe, né? Eu quero também chamar a atenção de um detalhe aí. Quando eu vi, por exemplo, a apresentação do Benício, ele mostrou muito trabalho sendo realizado ali dentro da sala de aula, como se fosse, salvo engano meu, me corrija se eu estiver errado, Benício, a questão experimentos do dia a dia ali que são colocados. O nosso aqui, esse experimento, é aquele projeto semestral também, como o Tiago falou. Tem uma característica diferente, porque no dia a dia nós temos experimento padrão, onde a gente quer desenvolver, por exemplo, no aluno, a competência dele fazer medição, tá certo? Que faz parte isso daí, né? O aluno fazer medição, fazer coleta de dados, fazer tratamento de dados. Só depois dele cumprir essas etapas é que ele tem a oportunidade, né, o desafio de ir lá para os laboratórios de engenharia para então observar o fenômeno e fazer isso daí, né? Então, eu percebi, você pode me corrigir se eu estou errado, mas quer dizer, o projeto que você desenvolve é um projeto que acontece no dia a dia do laboratório ao longo do semestre. É isso mesmo, Benício? Ou é um projeto também É, semestral, integrador aí, que você junta a física. deixa eu colocar. Aqui na nossa instituição, física básica é separado de laboratório de física.
Então, a proposta que foi desenvolvida e ilustrada na apresentação, ela é modificar como é apresentada a física básica para o aluno. Aqui, a física básica é uma disciplina semestral que antecede outra disciplina, que é o laboratório de física básica. São disciplinas distintas. Então, tradicionalmente, a física básica ela é feita apenas com apoio do livro-texto. Com a nossa proposta, não. Existem elementos, um deles são as atividades de mão na massa, que elas acontecem durante as aulas, e percorrendo durante o semestre, o aluno tem um projeto integrador, onde ele é desafiado de forma mais complexa, inclusive com domínios do conhecimento que não pertencem àquela disciplina ali. Por um exemplo, essa que eu ilustrei, o aluno fazia Física Básica 1, primeiro, segundo semestre, no curso de Engenharia Civil, e ele tinha que fazer os cálculos estruturais de um modelo de ponte de palito de picolé. E, a partir desses cálculos, modelar num software que ele descobriu o nome do software na disciplina, e ele correu atrás para construir um modelo com software profissional de engenharia, porque ele foi desafiado, ele se sentiu desafiado a estimar a carga que a ponte dele suportaria. Então, houve um momento, aí esse é o projeto integrador, isso é mais robusto. Durante o curso de física básica, ele ia pegando os elementos ali, mas nós não entregamos tudo. Teve coisa que ele teve que desenvolver a necessidade de aprender sozinho, devido aos desafios que ele foi encontrando. Por um exemplo, eles relataram lá uma das coisas, né, que eles falavam, poxa, como é que eu vou saber um módulo de elasticidade de um palito de picolé? Eu não sei nem que madeira é essa, eu não sei nem se um dia eu vou estudar a disciplina madeiras lá na minha engenharia civil. E eles correram atrás dos laboratórios, foram atrás dos catálogos, bateram nas portas dos laboratórios para ensaiar os seus palitos, descobriram que existia o ensaio de compressão, o ensaio de todos os ensaios lá da engenharia civil, e esse processo de desafiá-los levou eles aos mais altos níveis, lá falando aqui na taxonomia de Bloom, né, a realmente a eles inovarem, a trazerem algo que nós não apresentamos para eles. Esse é o projeto integrador. Mas no dia a dia de sala de aula, as atividades, sempre, pelo menos por cada módulo, pelo menos uma atividade, a gente faz com esses roteiros que nós temos preparados já, essas atividades mão na massa, que são atividades experimentais investigativas, mais curtas, tá? Onde ele também é desafiado a explorar aquele desafio ali, análogo a um livro-texto, só que com um instrumento real ali na frente dele. Então, em nenhum momento eu falei, olha, tem uma força de 5 newton aplicada. Eu dei um dinamômetro para ele, por um exemplo. Classifiquei aí um pouco? Opa, ficou ótimo, legal, ficou muito legal tua resposta, gostei, tá bom? Bom, pessoal, a gente já está aqui há quase 90 minutos falando aqui, tivemos, né, oportunidade de discutir bastante coisa aí. Eu gostaria de a gente já começar a partir para os finalmente aí, né? Então, talvez a gente fazer uma síntese aí, deixar 2, 3 minutos para cada um finalizar um pouco aí. Lembrando sempre o seguinte, a nossa proposta é estimular que outros professores participem, vejam essas apresentações, para refletir sobre essas questões da física na engenharia. E também, principalmente, a gente, quando tiver a oportunidade de se encontrar lá no Cobenge esse ano, vai acontecer lá no mês de setembro, em Campinas, né, na PUC de Campinas, a gente tem a oportunidade de estar motivado ali, né, para também discutir um pouco sobre isso daí, tá bom? Então, vou abrir a palavra aí para cada um fazer suas considerações aí, para a gente finalizar. Considerações que não necessariamente vão se encerrar aqui, né? Mas para a gente poder ir partindo aí para as outras jornadas aí. Quem gostaria de falar primeiro?
Começar por aqui, professor. Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, né, e, na minha opinião, o nosso encontro rendeu o esperado, né, no sentido de que os pontos principais a serem avaliados, né, como a vivência almejada para engenheiros em formação, né, os desafios do ensino de física, as possibilidades, né, os próximos passos, propostas concretas, né, do que está acontecendo nas nossas instituições. Tudo isso foi abordado com muita clareza, com muita profundidade, e a perspectiva é termos um grupo aqui cada vez mais coeso, né, com interesses reais de aprender uns com os outros, de pesquisarmos juntos, né, e utilizarmos esse caminho para sensibilizar aqueles que estão ao nosso redor, né? A gente vem trabalhando aqui há algum tempo com a Faculdade de Engenharia Mecânica, e nós tínhamos uma proposta de projeto integrador para levar para eles, que é também muito bacana, de estudar atenuadores dinâmicos para reduzir oscilação forçada, né, para eles terem ali uma vivência nesse sentido. Mas esse projeto aí que o professor Tiago trouxe também me cativou muito, né? E aí vamos sensibilizando aqui os nossos pares, tanto da física quanto da engenharia, né, para termos uma comunidade aí um pouco mais robusta, né, para pensarmos nesses desafios. Obrigado aí aos professores Tiago, Otávio, ao amigo Benício aí de longa data, nosso prezado Leonardo ali está assistindo tudo ali com muita atenção, quietinho. Um abraço também para o Leonardo e demais colegas. Vou eu. Bom, agradecer a esse seleto grupo. Foi dito aqui que a comunidade de pesquisadores em ensino de física para engenharias não é uma comunidade grande, mas eu acho que é um mar, né? Um mar para a pesquisa. A gente tem muito potencial e me ofereço aqui ao Tiago, ao grupo da Mauá, a replicar essa experiência aqui. Pesquisas em ensino não são pesquisas de setup, de pesquisa fáceis. Você identificar resultados de pesquisa não são fáceis, né? Eu lembro de uma afirmação que eu recebi uma vez, e a pessoa dizia o seguinte: como tu podes garantir que houve desenvolvimento de competências? É uma pergunta a ser perseguida, né? Então, o que ganhos, né? Que ganhos o aluno tem, né? Quais são essa proposta metodológica apresentada pelo Tiago? Ela é replicável aqui no norte do país, tão distante? Como até realmente me interessei muito em fazer uma pesquisa, aplicar esse produto e colher os resultados aqui, né? Em uma realidade distinta da realidade a qual o projeto foi criado. Então, essa é uma evidência que esses encontros são frutíferos, né? Que é assim que se faz uma, uma pesquisa em ensino, ela deve ser assim, né? Ela deve ser aplicada em outras realidades, porque será que essa tua solução ela só serve para os teus alunos? Ela só funciona com a tua mão em cima? Que condições são necessárias para que ela seja replicável? Então, a gente está disposto a ajudar, o nosso laboratório tem essa vocação, né? E eu estou aí para fazer a gente responder a pergunta. O Alexandre colocou a pergunta de pós-doutorado aí do Tiago. Como, com essa pergunta de US$ 1 milhão, né, Alexandre? Então, vamos ajudar a responder isso aí, tá?
Obrigado pela oportunidade aí de beber dessa água. Perfeito, professor. Obrigado também pela oportunidade, pela troca, né? Essa troca é essencial, essa troca de figurinha. Já pensou se cada instituição bolasse um projeto desse tipo, né? Levando física para engenharia e divulgasse isso, né? Em uma revista, em um congresso, a gente teria uma biblioteca de projetos desse tipo. Aí cada instituição pega a que for mais compatível com o cenário dela, com os alunos dela, né? Enfim, realmente tem desafios, tem questões que precisaria de um pós-doc, de vários pós-docs, talvez, né? Mas que bom que a gente tem aí vários professores e várias instituições para estar colaborando, contribuindo. A gente não faz nada sozinho, né? Aqui, esse projeto, por exemplo, que eu apresentei, não foi eu sozinho que elaborei, né? Com a ajuda do professor Otávio, a gente tem a equipe dos técnicos de física aqui, que são essenciais, então a gente tendo essa equipe para apoiar, né? A gente consegue implementar algo desse tipo. Não conseguiria sozinho, né? Para o semestre, um projeto semestral, né? Para o próximo semestre, seria algo baseado em campo magnético ou campo elétrico. Aí, para mexer com eletricidade, já não é minha área, já não me sinto tão confortável. Então, já preciso de alguém aí para estar me apoiando, né? Então, tem que ter essa equipe, tem que ter a liberdade de implementar esse tipo de coisa, né? A instituição tem que deixar as portas abertas para isso acontecer. Os donos de laboratório, né? Às vezes tem instituição que os laboratórios têm donos, né? Aqui na Mauá a gente está tentando, acho que a gente já conseguiu mudar essa filosofia, né? Os laboratórios de engenharia é da instituição como um todo, né? Mas enfim, é isso. Agradeço aí pela oportunidade e pela troca. Muito valioso. Bom, eu, da minha parte, quero agradecer a todos aí, né? Eu acho que esse é o quarto programa. A gente vai subir essa gravação no site do Física na Engenharia, tá? Para daí então a gente poder ter isso daí registrado. E o desejo nosso é que essa comunidade se amplie, tá certo? Para daí então a gente poder discutir bastante sobre essa questão de física na engenharia. Eu repito, num momento do mundo que a educação superior está sendo pensada, que o ensino está sendo pensado, com tudo isso que está surgindo de novidade aí para a gente, e eu me refiro especificamente a essa questão da inteligência artificial, né, que vai cada vez mais estar avançando aí, e vai ser uma oportunidade para a gente pensar diferente a educação, né, porque hoje em dia não adianta, se eu falo alguma coisa na sala de aula, mas o aluno vai pesquisar na internet, e ainda mais hoje com inteligência artificial, ele vai encontrar alguém lá falando coisa tão boa quanto, né? Então a gente precisa revolucionar tudo que a gente está fazendo aqui, tá? Eu quero mais uma vez também dizer o seguinte: a participação no COBEGE é super importante, né? Eu quero já convidar o Alexandre e o Benício para visitarem a Mauá quando estiver aqui em São Paulo. Vocês vão estar no COBENGE aqui próximo, 100 quilômetros. Hoje em dia nós estamos, acho que a 3.000 quilômetros de distância aqui, vocês em Belém do Pará, nós aqui em São Paulo. Então venham visitar Mauá, e o convite para que as outras instituições também que assistirem, quem assistir esse vídeo, que venha, assim como eu quero ter, já estive lá, mas a hora que tiver a oportunidade de estar novamente em Belém do Pará, visitá-los novamente, porque eu acho que esse tipo de olho no olho, né? Quando a gente está próximo assim, né? Senta para tomar um café e discutir, é sempre uma oportunidade de a gente estreitar os laços e discutir mais sobre ensino de física, ensino de engenharia, né? E fazer isso que o Benício comentou, né? De a gente pegar, trocar figurinha e ampliar, fazer uma rede de colaboração de ensino de física e mudando para melhor o ensino de engenharia. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo bate-papo, e em breve nos encontramos por aí, ok? Abraço, Portas pessoal. abertas aqui para vocês também, viu?
Tá joia? Obrigado. Terra muito boa, Belém do Pará. Gosto muito Boa, daí. boa, boa. É quente e bom. Quente e boa, isso mesmo. Tchau, tchau para Comida vocês. boa. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.